Todas as frases abaixo mostram linguagem figurada. Aqui mostra uma expansão da figura inicial com o emprego de outra expressão figurada Essa é uma questão que cobra linguagem figurada. Tem isso previsto no edital? No conteúdo programático dessa prova? Não. Mas a banca cobrou. Linguagem figurada. Normalmente ela coloca assim, ó, a linguagem lógica é figurada. Não tem isso. Não cobrou, não tem isso no edital, no conteúdo programático. Então vamos entender. Todas as frases abaixo mostram uma linguagem figurada. O que é felicidade? Felicidade é um lugar. Literalmente ela não é um lugar. Felicidade é como um beijo, literalmente ela não é um beijo. Felicidade é uma escrivaninha, literalmente ela não é escrivaninha. Felicidade é um fluxo de caixa positivo, olha, literalmente ela não é um fluxo de caixa. Felicidade é um bem que se multiplica, olha, literalmente ela não é um bem que se multiplica. Concorda comigo? Então realmente a gente vai entender conotativamente, figurativamente, se fala da felicidade. Ok. Então há emprego de linguagem figurada. Aqui mostra uma expansão da figura inicial com o emprego de outra expressão figurada. Então, olha só. Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Então, olha, felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Alguém fazer seu ninho. Então, nesse caso aqui, a pessoa vai fazer seu ninho, é o lar, né? Essa é a ideia, tá? É o lar. Então, a felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas não pode fazer seu ninho. Uma outra prova, se eu não me engano, até mesmo da PSERG, falou sobre essa ideia, né? Da fugacidade da felicidade. Né? A felicidade, em alguns momentos você tem felicidade, ela não é permanente. É basicamente isso que ele quis dizer. Mas não pode fazer seu ninho, ela não é duradoura. Tem momentos de felicidade, tem momentos que não são de felicidade e assim por diante. Tá? E isso numa linguagem figurada. A gente consegue entender aqui, ó, felicidade é um lugar onde você pode pousar. Olha só a expansão dessa figura, mas não pode fazer seu ninho. Aqui é a expansão. Olha a próxima, felicidade é como um beijo. Você deve compartilhar para aproveitá-lo. Aqui é uma linguagem literal, não é linguagem figurada. Então, olha só, eu vou marcar em cor amarela aquilo que é linguagem figurada. Começamos com a figura inicial e expandimos com a outra figura. Beleza? Felicidade é como um beijo, isso daqui é uma linguagem figurada, mas na sequência você deve compartilhar para aproveitá-lo. Nós não temos linguagem figurada aí, é literal. Felicidade é uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. Tudo isso é a figura de linguagem inicial de felicidade. O que é felicidade? É uma escrivaninha muito pequena e uma grande cesta de lixo. A felicidade são duas coisas. Felicidade é uma escrivaninha e uma grande cesta de lixo. Pronto. Então já mostrou pra gente essa figura inicial. Concorda comigo? Ele colocou duas características de felicidade. Ó, felicidade são duas coisas, uma escrivaninha e uma grande cesta de lixo. Então é a linguagem figurada inicial. Não houve uma expansão. A expansão se dá com elemento contrastante, olha. O que é felicidade? Felicidade é um lugar onde você pode pousar, mas, olha a ressalva, mas não pode fazer seu ninho. Aí houve uma expansão da figura. Aqui nós temos a figura inicial, com duas características. Em vez de só falar que felicidade é uma escrivaninha muito pequena, além de falar isso, ele falou que é uma grande cesta de lixo. Felicidade, então, ele colocou duas características figurativas para a felicidade, compondo ainda, constituindo essa figura inicial, e não a sua expansão, como aconteceu na alternativa A. O que é felicidade? É um fluxo de caixa positivo. Agora, olha só, é uma linguagem inicial com apenas, linguagem figurada inicial, com apenas um elemento característico. O que é felicidade? É um bem que se multiplica ao ser dividido. Então, isso daqui também, olha, é uma característica, é uma linguagem figurada, e você percebe isso numa linguagem figurada inicial. A expansão se deu aqui na alternativa A. Tudo bem? Então, felicidade é um lugar onde você pode pousar. Linguagem figurada inicial. E ela foi estendida, olha, com contraste, com uma ressalva. Mas não pode fazer seu ninho. Então, você não pode fazer seu ninho na felicidade. Beleza? Essa é a ideia da expansão da figura. Com o emprego de outra expressão figurada, que aqui está, a contrastante, a de ressalva. Tudo bem? Reforçando, tá? Reforçando. Essa daqui é uma linguagem figurada e ela se uniu à segunda, a primeira aqui, ó, a essa primeira característica. Então, a gente vai entender que é uma linguagem figurada inicial porque
Aqui nós temos duas características para um só elemento. Então ele não colocou uma outra figura de linguagem, uma outra expressão figurada. Aqui é uma expressão, ó, uma outra expressão. Essa daqui não, olha. São duas características para um mesmo elemento, tá? Por isso que a gente não pode confundir com a alternativa C.